Eu sou viciado no Twitter, no antigo Twitter. Eu já fiquei muito tempo sem ter ele no meu celular. Porque se eu tenho, eu olho. É um vício. Quando as eleições dos Estados Unidos estavam se aproximando do fim, há mais ou menos um mês, e o Twitter foi liberado novamente no Brasil, eu resolvi instalar. E eu falei para mim mesmo, eu vou até o fim, eu vou ver até que ponto eu chego. E começou, como sempre começa, com um uso moderado e que a cada momento, a proximidade das eleições, a cada fato novo, ia se transformando numa vontade irresistível de checar várias vezes por dia. E aí eu me vi entrando num estado de constante ansiedade. E eu me vi caindo de novo na captura de acreditar no bem, numa justiça, num, numa candidata que seria melhor que o candidato Trump. E apesar de eu saber, né, os interesses que estão por trás da candidatura, as pressões que estão por trás de uma presidência, eu me vi esperançoso da primeira mulher americana presidente, ainda mais uma mulher negra, indiana, né? E me senti cada vez com mais raiva do Trump e das pessoas que apoiam ele e do Elon Musk e das mentiras e da agressividade, da misoginia e da homofobia e do racismo e do machismo. E acreditando que o outro lado era o lado do bem, o lado que precisava ganhar e que ia ganhar. Eu sempre ficava olhando não só as notícias da minha bolha, eu sempre tentava ver outras pessoas, o que elas estavam falando sobre as eleições, mas eu percebi que eu logo criticava o que elas estavam falando e achava que elas estavam completamente equivocadas e que com certeza ia ser uma lavada dos democratas. E certamente a eleição chegou e eu fiquei acordado até 1 da manhã, quando a coisa começou a ficar bem complicada para a Kamala Harris. Fui dormir, acordei 4 da manhã para ir no banheiro e acabei ligando o celular. E vi que ela tinha perdido. E aí eu não consegui mais dormir. Tentei dormir, fiquei sentindo no meu corpo assim uma angústia, uma dor, uma decepção. Até que acordei, fui para a vida, fui fazer as coisas e resolvi falar com um amigo com quem eu sempre falo. E ele não estava muito bem. Ele não estava muito bem por umas questões pessoais. E ele me falou de decepção, de estar decepcionado. E eu me dei conta de que tanto no micro, né, nas relações micro, quanto nessa relação macro com candidatos, o que impera na gente continua sendo a esperança e o medo. Elas sempre andam juntas, a esperança e o medo.
E em algum momento isso vai cobrar a conta. Seja nas relações de casal, pais e filhos, de trabalho, sempre vai vir a conta dessa maneira de viver, variando entre a esperança e o medo. Esperando que algo bom vai acontecer, e aí se acontece a gente fica feliz, e logo depois a gente se entristece de novo, porque aquela felicidade foi passageira, não foi o suficiente. Ou se a coisa não acontece, aí a gente fica triste porque não aconteceu e vai sair correndo para fazer acontecer. Ou com medo de que algo vai nos afetar, algo vai nos atacar. E se não acontece, mesmo assim a gente ficou ansioso. E se acontece, a gente avalia se foi tão ruim quanto a gente imaginava ou nem tanto. E a gente segue para a próxima esperança e para o próximo medo. E essa variação é a ansiedade. Essa variação rouba nossa energia, rouba nosso tempo. E ela é completamente fomentada pelo julgamento. Pelo julgamento do que é bom, do que é ruim, do que é mal, do que é bem. E cada um está fazendo esse julgamento para si o tempo inteiro e para os outros. É uma grande máquina de julgamento que foi construída. Então você julga algo como bom e você espera que aquilo aconteça para você, você julga algo como mal e você tem medo que aquilo aconteça para você. Enquanto que a avaliação nunca é uma avaliação do aumento ou da diminuição da potência. É sempre uma avaliação do que vai me empoderar, do que vai me incomodar, do que vai me trazer dor ou prazer. Ou seja, a gente nunca está aberto para o jogo de verdade, para o que quer que seja, e, portanto, conseguir fazer do que acontecer algo de interessante, um horizonte alegre. Essa experiência com o Twitter nas eleições americanas me levou para o buraco. Me levou para o buraco. Cada dia eu me sentia mais exausto, mais esgotado, mais cansado, menos atento, mais irritado. E sem capacidade alguma de pensar, de sentir e de fazer qualquer coisa que poderia ter qualquer influência, qualquer coisa na minha vida e na vida das outras pessoas. Ou seja, me paralisou. Me deixou nervoso, me deixou esgotado, me deixou às vezes entusiasmado, às vezes triste, mas no final das contas me deixou paralisado, me deixou impotente. E é isso, é assim que essa máquina social funciona. É um grande jogo de ilusão, de prazer e dor, de bom e mal, de certo e de errado, que a gente entra. A gente entra
E isso nos captura, porque isso nos empodera, isso nos dá uma sensação de nós sermos inteligentes, de nós estarmos do lado certo da história. Eu não estou dizendo que o Trump e a Kamala são iguais, que eles fariam a mesma coisa. Não, não se trata disso. Mas se trata de uma imaginação, de uma crença no bem e no mal, de uma crença num ideal de justiça, num ideal de verdade, que nunca chega. E quando chega, nos desaponta. E nos faz ficar constantemente irritados, impotentes, esgotados, ou com vontade de nada, com vontade de descansar, de dormir, ou se anestesiando cada vez mais com mais rede social. Uma coisa que aconteceu foi o aumento do meu consumo de café. Eu tinha praticamente parado de tomar café, tomava uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas. E voltei a tomar café uma vez por dia, pelo menos. E eu fiquei aqui no meu consultório, durante essa conversa com meu amigo, sentindo tudo isso, sentindo, atravessando essa angústia, essa decepção com as eleições dos Estados Unidos, entrando na decepção comigo, de ter acreditado nisso mais uma vez, de ter me deixado levar pelo Twitter mais uma vez. E cheguei num lugar de novo, num lugar. Pode não ser a última vez que eu cheguei aqui, mas eu cheguei nesse lugar de desistência, sabe? Desistência de abrir mão. Abrir mão desse desejo da verdade, da justiça, do bem. Não sei quanto isso vai durar. Pode ser que eu caia de novo, muito provavelmente. Vou tropeçar, vou ser capturado. Mas que alegria poder perceber isso. Perceber essa máquina, como é que funciona essa máquina, como ela extrai a minha energia, a minha atenção. Como ela usa isso, como ela me afasta da minha potência. Como ela me joga para o consumo. Era isso que eu precisava. Era isso que eu precisava. Sentir isso. Sentir essa dor. Essa desilusão. Sair da ilusão. E poder retomar a minha potência, retomar a minha capacidade criativa. E aí me veio uma vontade de gravar esse vídeo. Surge, brota, não há dúvida. Não há cansaço, não há irritação. Não há raiva contra o Twitter, contra o Trump, contra a Kamala. Não há desejo de saber o que deu errado, como ser melhor da próxima. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigado por estarem aqui comigo. Um abraço.